Nesse dia de São José, nós vamos mergulhar um pouco sobre a busca de realmente ser uma pessoa obediente à voz de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela falando sobre São José, ela diz o seguinte: São José nunca negou nada a Deus, por isso Deus nada lhe nega. Olha que coisa forte, né? Demais. A certeza da obediência. O fruto da obediência é a intimidade com Deus. É a proximidade com aquele que guia a nossa vida, com aquele que domina a nossa vida, domina a nossa história. Dom Bosco também era muito devoto de São José, assim também como da Virgem Maria, e ele dizia: recorrei a São José e vereis milagres. Não é? Então, a gente está vivendo num tempo em que a figura do homem, a masculinidade, a presença de pai, ela vem enfraquecendo ao longo dos anos. E, consequentemente, pela realidade cultural, pela realidade social que a gente vive hoje, em que muitas vezes o homem é muito ausente, muitas vezes a família ela cresce sem ter a presença do pai, a criança cresce sem ter a presença do pai. A figura de São José, muitas vezes, ela acaba sendo esquecida na fé da pessoa, porque a presença masculina, a presença de pai, não é? Muitas vezes está manchada na vida daquela pessoa. Mas nós precisamos entender que, como dizia, como a própria igreja nomeia e fala sobre São José como patriarca universal da igreja, não é? Como patriarca universal da igreja. Eu preparei aqui o Beato Papa Pio IX. Ele disse o seguinte: vá a José, recorra a São José com confiança especial, pois sua proteção é muito poderosa, já que ele é o padroeiro da Igreja Universal. Então, todos nós que somos igreja, nós temos um padroeiro universal, que é São José. Não é? E a luz que São José traz não é dele. Né? A luz que ele traz, como diz São Gregório de Nazianzeno, o Todo-Poderoso concentrou em José como em um sol de lustre incomparável, a luz e o esplendor combinados de todos os outros santos. É como se a luz de todos os outros santos, né, refletissem de certa forma e ele fosse um lustre incomparável, um exemplo de santidade, o justo, o glorioso São José. E com certeza, um dos pontos principais da vida de São José é a obediência. Santo Agostinho dizia que o essencial na vida de José, para que ele pudesse fazer acontecer a vontade de Deus na vida dele, foi a obediência em cumprir o plano divino. Obedecer à voz de Deus. Eu já falei aqui algumas vezes, a palavra obediência vem de obiedire, né? Audire, audição. É você, obstinado, aquela pessoa que é muito ali firme no destino. Né? Significa ali ter um olhar especial, ter um olhar, ter atenção. Então, obediência significa ter atenção a uma voz. Isso é ser obediente. É a gente estar atento à voz de Deus. Deus fala e a gente é obediente, a gente escuta. E não só escuta, como também coloca em prática. Né? E colocar em prática, por diversas vezes, vai requerer de nós uma ação, vai requerer de nós uma humilhação, vai requerer de nós o silêncio, muitas vezes. Muitas vezes a gente não vai entender a voz de Deus. O que é que a gente vai fazer? Silenciar e continuar vivendo. Muitas vezes a gente não vai ter resposta. O que é que a gente vai fazer? Silenciar. Nem todas as vezes, como aconteceu com São José, um anjo vai avisar, sai daqui e vai para ali. Porque às vezes vai ser necessário simplesmente pegar um jumento e ir.
Nem toda vez um anjo vai falar no nosso ouvido ou vai falar em sonho. Mas vai ter vezes que a gente vai ter que pegar o jumento e ir, bater na porta para achar para o menino nascer e ir. Simplesmente fazer aquilo que Deus está mandando. E se não for, continue fazendo o que Deus quer. Deus, quando nós nos abrimos para fazer a vontade dele, ele toma o domínio, ele toma a dominação da nossa vida. E a vida de José é um grande exemplo. Não é? É entender que a missão, ela sempre tem ali uma consequência, e essa consequência a gente vai vivenciando porque nós cremos em Deus. São Basílio Magno, ele disse, José, quando acolheu Maria, não acolheu apenas Maria, mas o mistério que nela habitava. Ele sabia a consequência de ser o pai adotivo do Filho de Deus, né? E de passar por ser envergonhado, porque Maria tinha se engravidado com o poder do alto, com a força do Espírito. Então, assim, a justiça, o coração aberto para fazer a vontade de Deus de José, é um exemplo que quando a gente decide fazer a vontade de Deus, nem sempre vai ser um mar de rosas. Nem sempre vai ser tudo tranquilo, a gente vai ser envergonhado, a gente vai ser cuspido, a gente vai ser maltratado, né? A gente vai ser incompreendido. Mas, feliz do homem e da mulher que é obediente à voz de Deus. O que é que Deus tem pedido a você? O que é que Deus tem pedido a você e a sua família? O que é que Deus tem impulsionado para que você faça, você viva? Às vezes Deus nos pede coisas, né? Intensidade maior na vida de oração, atitudes diferentes no dia a dia em casa, ou até mesmo uma missão que Deus está impulsionando o seu coração. O que é que Deus pede para você? Obedeça. Obedeça. Vamos pedir ao Senhor essa graça, né? A graça de estar sempre em prontidão para obedecer. Às vezes a gente pede, Senhor, me dê sabedoria, me dê sabedoria, né? E Santo Agostinho diz, obedecer a Deus é a forma mais elevada de sabedoria. Dai-me sabedoria, Senhor, então obedeça. Só obedeça e sereis sábio, né? A importância de ser uma pessoa obediente na fé. Então que Deus nos ajude, né? E nos dê a graça.